Agora, ao abrigo do número 2 do artigo 76 do Regimento, tem a palavra a senhora deputada Inês de Medeiros. Faz favor. Obrigada. Muito obrigada. Senhor Presidente, senhores deputados, tornou-se num exercício quase doloroso falar de cultura nesta Casa, tal a menorização à qual ela está sujeita, sendo-lhe sistematicamente negado o seu papel fundamental para a criação de uma sociedade mais justa, mais qualificada, mais dinâmica, mais inventiva, mais democrática. O acesso à cultura é um direito constitucional, direito pelo qual Sofia de Melo Brainer tanto lutou como deputada na Constituinte. Omitir e desprezar esse facto permite que se instale na sociedade portuguesa a ideia de que a cultura é um luxo, um bem supérfluo, um adorno. Na melhor das hipóteses, é vista como uma mera figura de retórica, na pior, como a personificação de um grupo de interesses tão minoritário quanto dispensável, incapaz de se adaptar a uma suposta modernidade que apenas se mobiliza na defesa de privilégios de indivíduos. O atual Governo não esconde preferir esta segunda visão. Foi muito claro desde o início. O objetivo era libertar o Estado, libertar a cultura do Estado e confiá-la à iniciativa privada. Abdica assim de prevenir e corrigir os riscos inerentes ao funcionamento do mercado para o acesso à cultura. A anulação pura e simples por falta de rentabilidade a curto prazo, a concentração e a estandardização das produções culturais, o aprofundamento das desigualdades geográficas, económicas e sociais. Uma cultura de massas para os mais pobres e uma cultura de excelência para uma elite. O que isto revela de uma concordância tácita de quem pouco ou nada tem fica automaticamente diminuído nos seus direitos não parece incomodar os nossos decisores. Mas o que isto revela também da aceitação do assistencialismo mais primário e discriminatório devia, no entanto, interpelar algumas consciências. Em vez disso, a justificação para esta violação do compromisso social sobre o qual se fundam as sociedades democráticas banalizou-se, com tudo o que ela implica de populismo e demagogia. Como pode alguém responsável defender uma política cultural consistente com o que ela implica de investimento do Estado quando estão em causa direitos fundamentais como a educação, a saúde, a proteção social e o emprego? A resposta é Agostina Bessa Luís que nos dá, porque a cultura é o que identifica um povo com a sua finalidade. A cultura é o que constrói uma identidade. É sobre ela que se cria coesão social, é com ela que se desenvolve uma economia fundada no saber. Seria bom que todos os que se proclamam defensores da soberania nacional, pelo menos, não esquecessem que essa cultura de massas, que cada vez mais nos é imposta, estandardizada e hierarquizada, significa uma aculturação, um esvaziamento do conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Esta é a definição dada pela Unesco. Mas voltemos ao concreto, porque em nome da crise financeira tudo parece justificar-se. Voluntariamente não mencionarei as questões dos apoios diretos ou indiretos às artes. Proponho que olhemos para aquilo que é revelador da natureza e inoperância da ação governativa, independentemente da questão financeira. Sobre a inoperância, bastará lembrar que as nossas maiores instituições culturais se encontram atualmente e perante a indiferença geral em autogestão, sem direção. É o caso da Direção-Geral do Património Cultural, da Direção-Geral das Artes, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da Cinemateca, da OPARTE, que há 3 anos espera que seja legalmente nomeada uma administração, apesar dos sucessivos convites e contratações, e até, pasme-se, a Torre do Tombo.
A razão mais invocada são as novas regras para a contratação pública impostas pelo PREMAC. Regras estabelecidas de forma cega, não considerando a diversidade e especificidade dos organismos em causa, que em vez de promoverem a excelência, apenas contribuem para a crescente desresponsabilização do Estado. Aliás, não consta que a Secretaria de Estado da Cultura tenha tido uma palavra a dizer sobre elas. Regras tão absurdas que já em certos casos se pondera a anulação dos próprios concursos. Mas dois casos são particularmente reveladores da natureza política e ideológica deste Governo. O primeiro é a alteração à Lei do Cinema e do Audiovisual. Lei proposta por este mesmo Governo, votado por esta maioria e agora contraditado pelo próprio Governo com o assentimento desta mesma maioria. O que previa a lei? Que os operadores de televisão por subscrição, ou seja, os principais grupos de telecomunicações, a saber, a PT, a Zone, a Vodafone, a Ótimos, para mencionar os mais poderosos, contribuíssem com 3,5 € por ano e por assinante para permitir que se dessem os primeiros passos para a tal indústria nacional de cinema e audiovisual que tantos apregoam. Numa altura em que se pedem contribuições solidárias a reformados, neste caso, o que se lhes exigia a eles é que contribuíssem para o financiamento de uma atividade dos quais eles são também beneficiários, sobre a qual, aliás, assenta hoje preferencialmente o seu negócio. De forma espantosa, reveladora de como estes grandes grupos se consideram acima da lei, recusaram. E sem hesitação ou pudor, anunciaram que não a respeitariam. A desobediência civil, vinda da parte de quem menos se espera, e aparentemente a dinamização da economia nacional, parece não lhes dizer respeito. Após 2 anos de apatia, o Governo cede e propõe uma revisão da sua própria lei com uma diminuição para metade desta contribuição, que o Estado cobrirá a outra metade. Peço que conclua, Sra. Deputada. Tenho 10 minutos, Sr. Presidente. Peço desculpa, tem toda a razão. Não está aqui em causa o facto de saber se o Estado deve ou não cofinanciar a atividade cinematográfica e audiovisual. Esse debate merece e deverá ser feito na altura própria. O que devemos salientar aqui é o que este triste episódio nos diz das opções governativas. Se até agora dominava o lema "manda quem paga", hoje manda quem não paga. E apenas se exige solidariedade a quem menos tem. Mais uma vez, reconhecemos o que tem sido a marca distintiva deste Governo: firmeza e intransigência para com os mais fracos, subserviência para com os mais fortes. O segundo caso prende-se com a anunciada venda em leilão por atacada da totalidade da coleção Miró, que após a nacionalização do BPN passou a ser propriedade do Estado. É hoje reconhecido por todos que o caso BPN, independentemente das responsabilidades ainda por apurar, ficará para a história como um dos maiores escândalos financeiros do nosso país. Os fundos públicos mobilizados entre perdas diretas e garantias podem ascender a mais de 4.000 milhões de euros. Isto significa que a única coisa positiva da hecatombe que foi o BPN está no facto do Estado português passar a ser detentor de uma coleção única, composta por 85 obras de um dos grandes mestres do século XX, que acompanham 7 décadas do seu trabalho, ou seja, a sua vida. Um conjunto de obras muito superior à dos maiores museus internacionais de referência. A sua alienação representaria, por isso, uma perda irreparável de um bem agora público, que todos os especialistas que com ela contataram consideram ser um espólio único, excepcional e insubstituível. Isso o entenderam os muitos cidadãos que, respondendo massivamente a um apelo feito pela Casa da Liberdade Mário Cesarini, assinaram uma petição por ela lançada. Em menos de uma semana são já 6.700 assinaturas. Isso o entende a AICA, a Associação Internacional de Críticos de Arte, que assim que o catálogo das obras foi posto online, se solidarizou com a petição, e todos os que contestam esta venda de forma precipitada, a retalho e contrariamente ao que foi anunciada, nada transparente nas razões que a sustentam. Que nunca mais o Estado português terá meios para adquirir uma coleção deste valor artístico e patrimonial é uma evidência.
e só incautos, banhados numa ignorância reivindicada, não percebem o que ela pode representar como mais-valia, tanto ao nível do património cultural do país, como em termos turísticos a médio e longo prazo. Só quem não tem qualquer respeito pela coisa pública não entende que, em vez de vender ao desbarato, manter esta coleção em Portugal, torná-la acessível a todos os portugueses, é o mínimo que se deve aos contribuintes que o Governo e a maioria dizem querer defender, esses mesmos que continuarão a pagar os desaires do BPN. A triste verdade é que o facto de Portugal ter das piores taxas da Europa no acesso e usufruto da cultura não provocou nenhuma comoção particular, nem por quem tem responsabilidades nesta matéria, nem pela atual maioria. Não tenho tempo para entrar no detalhe dos números e, por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, termino citando um excerto de um discurso preferido noutra Assembleia, mas em 1848, por um lutador incansável pela liberdade e a justiça, Vítor Hugo, e que impressiona pela sua atualidade. Quando confrontado com a intenção do então Governo de reduzir a despesa na cultura e o respectivo desdém que o acompanhou, respondeu: é um erro político grave pôr em causa nesta altura todas as instituições civilizadoras e apelo às vossas consciências e aos vossos sentimentos para que entendam os perigos que isso representa. A ignorância, mais ainda do que a miséria, graças à qual certas fatais doutrinas passam dos espíritos impiedosos de teóricos para a cabeça das massas. Senhores deputados, embora reconhecendo e modestamente sem o mesmo engenho e arte desta grande figura da cultura mundial, atrevo-me também para a grande maioria de entre vós, e estou a terminar, Sr. Presidente, atrevo-me também para a grande maioria de entre vós a apelar às vossas consciências, ou até para os mais cínicos, ao vosso amor próprio. Não aceitem que o inaceitável tenha a vossa assinatura. Não aceitem mais que aquilo que faz de nós um povo seja tão sistematicamente menosprezado. E quando se debruçarem sobre o que querem para Portugal, tenham presentes as simples palavras de Virgílio Ferreira: toda a cultura é um diálogo com o seu tempo. Não aceitem que este tempo de tantas indefinições e incertezas, de crescente desconfiança das instituições democráticas, seja feita de silêncio. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Tem a palavra para o primeiro pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. É só esperarmos mais uns segundos que a Sra. Deputada se sente. Já pode proceder ao pedido de esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês de Medeiros, Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar a Sra. Deputada pelo conteúdo da intervenção, bem como pelo instrumento regimental que utiliza para poder trazer a debate hoje no plenário da Assembleia da República as questões relacionadas com a política cultural. É um facto que a cultura e que as políticas de cultura em Portugal, principalmente desde a assinatura do pacto de agressão que foi assinado entre o PS, PSD e CDS, o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia, passou a ser uma espécie de adorno político que não encontra qualquer espécie de amparo na estrutura do Governo, neste caso até com a obliteração do Ministério e a sua conversão numa Secretaria de Estado, e é igualmente verdade que isso é acompanhado também de uma extinção na prática de todo o edifício administrativo que deve, em Portugal, dinamizar a cultura, quer a programação cultural do Estado, quer o apoio às artes e à produção cinematográfica que o Estado deve apoiar junto das estruturas de criação artística.
Este Governo, e a Sra. Deputada destaca dois elementos da política deste Governo que ilustram essa política, e da parte do PCP, inclusivamente, subscrevemos a crítica que dirige ao Governo nessa matéria. Um Governo que finge fazer frente aos grupos económicos, nomeadamente aos das comunicações, mas que acaba por não só não lhes fazer frente, como aliás em muitas outras matérias termina sendo obediente. Portanto, um Governo que cobra uma grande taxa, fingindo que está do lado do cinema, mas assim que as empresas dizem que não estão disponíveis para pagar a taxa, o Governo, ao invés de recorrer aos mecanismos que tem legais administrativos para fazer a cobrança coerciva dessa taxa, altera a lei para diminuir a taxa para metade, dizendo que não faz mal, a gente mete o resto, os portugueses põem o resto, põem a diferença, não se preocupem as empresas das comunicações. A coleção Miró e o que resulta de uma coleção do BPN é um outro exemplo da completa abdicação do interesse nacional que este Governo tem vindo a protagonizar. Um Governo que vende o património cultural a pretexto da satisfação do interesse do contribuinte. O mesmo Governo que não teve nenhuma preocupação com o interesse do contribuinte quando vendeu o BPN por uma bagatela, depois dos portugueses terem lá gasto mais de 4 mil milhões de euros, até agora podendo vir ainda a gastar mais. Mas, senhora deputada, se saúde o conteúdo, e termino, Sr. Presidente, se saúde o conteúdo e saudamos em nome do PCP o conteúdo da sua intervenção, integralmente, aliás, porque nos identificamos quer com a crítica, quer com, inclusivamente, algumas das considerações que faz para as soluções. Obrigado, mas não deixamos de questionar sobre a situação política com que o país está confrontado. E deixamos esta nota, Sra. Deputada. Não é possível estar bem com a cultura e com a Troika ao mesmo tempo. E o Partido Socialista ainda não afirmou que não está bem com a Troika, e ainda não afirmou, em momento algum, que se desvincula deste pacto de agressão sobre os portugueses. E, portanto, este desafio que lhe deixamos, Sra. Deputada, não é possível uma política de cultura ao serviço do interesse nacional. Tem que concluir, já passou muito o seu tempo, Sra. Deputada. Enquanto se mantiver o apoio às políticas de agressão que têm vindo a ser lançadas sobre o povo português. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Medeiros. Faz favor. Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Deputado Miguel Tiago as questões que me colocou. Eu começava pelo fim, ao Sr. Deputado, por muitas críticas que eu faça à Troika, e faço, não vou, apesar de tudo, culpar a Troika por certas decisões do Governo que são da sua inteira responsabilidade. A venda da coleção Miró, assim como a autorização escandalosa de saída do território do Crivelli, nada tem a ver com a Troika. É da inteira responsabilidade de quem dirige a cultura. Dito isto, Sr. Deputado, tem razão. A minha intervenção foi curta perante o cenário desastroso da cultura neste momento. Claro que devíamos falar dos apoios também. Claro que devemos falar da incerteza com que todos os agentes culturais vivem há mais de 2 anos. Claro que devemos falar do sucessivo desrespeito pela mais pequena norma legal, o mais pequeno compromisso, a mais pequena até orientação que tenha sido dado por este Governo. Este Governo, em termos de cultura, não tem palavra, e a pouca palavra que diz é absolutamente ineficaz. Portanto, Sr. Deputado, sim, muito ficou para dizer e certamente cá estaremos para o debater. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, saúdo-a pelo tema que trouxe aqui hoje. Em 2 minutos não vou abordar o número de questões complexas que aqui trouxe e que devem ser tratadas. Dizer que na cultura do património há as artes, o desemprego, a imigração, a quebra nas agendas culturais e também o facto dos responsáveis pelas várias instituições públicas considerarem que não têm condições para manterem os seus cargos, são bem sinal do colapso que este Governo introduziu naquilo que são as políticas públicas da cultura, com desinvestimento que tornou impossível aquilo que é o acesso à cultura na sua dupla função de criação e fruição a que o povo português tem naturalmente direito. Sra. Deputada, queria-lhe fazer uma pergunta concreta sobre um dos temas que abordou. Por requerimento do Bloco de Esquerda, a ANACOM esteve aqui na Assembleia da República a prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu com a lei do cinema, ou o que está a acontecer. E o que nos diz a ANACOM é que tanto a ANACOM como o Governo demoraram 1 ano e meio
para perceber que havia um erro na forma como a lei estava escrita e a lei previa que a taxa às operadoras de televisão, Zone, Meo, às grandes distribuidoras, seria paga tendo em conta relatórios que só podem servir para fins estatísticos e, por isso mesmo, nunca cobraram nada às grandes operadoras. 1 ano e meio para descobrir o problema técnico de que não poderiam cobrar com base naqueles relatórios. Mas disse-nos também a Anacom que, não sendo possível fazer a cobrança da taxa com base naqueles relatórios, ela pode ser feita. Eu bem sei que o Governo veio, entretanto, dizer que tem uma nova solução, que passa por não cobrar tanto às operadoras, coitadinhas, Zone e Meo, empresas tão frágeis, não é? Que o Governo quer proteger agora. Este Governo, como sabemos, protege sempre os grandes grupos económicos para atacar sempre quem está mais frágil. Bem, e agora, afinal, a taxa vai ser paga em parte, é por aquilo que é de todos, pelo Estado, porque as operadoras não pode ser. Mas bem, a solução do Governo ainda não é lei, o que é lei é o que existe. E o que existe diz que a taxa tem de ser paga. E diz-nos a Anacom que, não podendo ser usado o mecanismo que lá está, há outro que pode ser usado, que são os relatórios das empresas. Senhora Deputada, peço que conclua, faz favor. Mesmo a terminar, nós já conhecemos os relatórios relativos a 2012, eles têm de ser públicos, portanto, Zone e Meo podem pagar a taxa que devem sobre 2012. E sobre 2013, em breve teremos esses números. E, portanto, pergunto se não concorda que a lei que está em vigor é para ser cumprida e que o Governo tem todos os mecanismos de que precisa para fazer pagar as taxas referentes a 2012 e, muito em breve, a 2013. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Medeiros. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Catarina Martins, pela sua questão. Muito diretamente, claro que concordo que a lei que está em vigor é para ser cumprida. E claro que só depois de um cumprimento integral e depois de se poder fazer uma avaliação séria do que é que esta lei representou, e isso não é de um ano para o outro, e sobretudo com uma lei que nunca chegou a ser cumprida, eventualmente se poderá pensar numa alteração da lei. Mas, como sabe, nós estamos aqui numa situação de chantagem do qual o Governo se tornou cúmplice. Ou seja, as operadoras dizem não pagamos e deste modo asfixiamos todo um setor e deste modo matamos toda a produção nacional de cinema e audiovisual, é bom que se diga e repita. E o que é que faz o Governo? O Governo aceita e decide fazer uma política do menos mal. Sra. Deputada, o menos mal, neste caso, não é para Portugal, não é para as pessoas do cinema, não é para aqueles que trabalham, não é para os atores, para os realizadores e para os produtores. O menos mal, neste caso, pelos vistos, é para as operadoras. Operadoras que, de facto, vão pagar. Aliás, eu referi 3,5 euros por ano no início, porque inicialmente eram 5 euros. Portanto, porque no final do processo seria 5 euros. Vão pagar quase 1/3 daquilo que devem. Sim, Sra. Deputada, acho que não só o Governo devia ser responsabilizado pela sua inoperância, acho obviamente que esta lei devia ser respeitada, mas também entendo todos aqueles que no setor, todos aqueles que dependem, cuja sua vida e o seu trabalho depende desta atividade, respirem de alívio só na perspectiva de um desbloquear da situação. Ou seja, o Governo devia responsabilizar-se pelas consequências de não conseguir cumprir sequer as leis que aprova. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.